Hey Talkers! This is Teacher Nelissa e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre homophones. Essa é a primeira parte de uma série de 2 vídeos em que a gente vai falar sobre esse tópico. E para vocês entenderem um pouquinho melhor, então, homophones são palavras em que a gente pronuncia da mesma forma, mas escreve de formas diferentes e elas também têm significados diferentes. Hoje nós vamos falar sobre 10 pares de palavras e no próximo vídeo sobre mais 10, então fiquem ligados! O primeiro par de palavras, pessoal, que a gente vai falar sobre são as palavras right. Então nós temos right no sentido de direita ou de correto e nós temos right no sentido de escrever. Como por exemplo, pessoal, nas frases turn right in the next block or I like to write in English. O segundo par, então, de homophones, pessoal, que a gente vai falar sobre são os homophones here. Então nós temos a palavra here, que significa aqui, e a palavra hear, que significa ouvir. Como exemplos em frases, então, pessoal, a gente pode ter a frase come here, please, and can you hear me? O terceiro par de homophones, pessoal, então, seria com as palavras meet. Nós temos a palavra meet, que significa carne, e meet, que seria, então, um encontro, uma reunião, o verbo também encontrar, por exemplo, encontrar um amigo. Então, a gente tem os exemplos das frases I like to eat meat or I like to meet my friends. O quarto par de homophones, pessoal, então, seria com as palavras flour. Flour poderia significar, então, flor ou, então, farinha. Então, se a gente colocar isso numa frase, poderia ficar, por exemplo, I received flowers yesterday and we need flour to make a cake. O quinto par de homophones, pessoal, então, seria da palavra way, que significa, então, forma ou caminho, ou, então, way no sentido de pesar. Como exemplos, a gente pode falar as frases This is not the way we do it, ou, então, She must weigh 70 pounds or more. O sexto par de homophones, pessoal, seriam os homophones to. Então, a gente tem to significando para, to significando também e to significando o número 2. Então, por exemplo, a gente poderia falar I have 2 dogs, ou então I like to study, ou então nice to meet you too. O sétimo par de homophones, pessoal, então, seria o homofone none. Nós temos a palavra none, que significa nenhum, e none, que seria, então, freira. Tem um filme muito famoso chamado The Nun, que em português seria A Freira, talvez vocês já tenham ouvido falar. Como exemplo, então, pessoal, nós poderíamos falar none of them, ou então The Nun movie is scary. O oitavo par, então, de homophones, pessoal, seria o homofone no, que significa não, ou então no no sentido de saber ou conhecer. Como exemplos em frases, a gente poderia dizer no thanks, não obrigada, ou então I don't know you. O nono par de homophones, pessoal, seria os homophones see, que seria então no sentido de mar, see de mar, ou então see de ver, pessoal. Alguns exemplos em frases poderiam ser I see what you mean, ou então I would like to live by the sea. Isso é verdade, pessoal, eu adoraria morar perto do mar. O último par de homophones, pessoal, então, que a gente vai falar sobre é o close. Close significa, então, fechar, quando a gente fala close the door, por exemplo. E também, algo muito interessante que as pessoas às vezes não sabem é que a palavra roupas também é pronunciada como close. Outra coisa interessante de saber, pessoal, é que close com som de Z significa fechar, quando a gente fala close the door, ou close com som de S teria o significado de próximo. Então, quando eu falo, por exemplo, lá no Instagram a gente tem os close friends, que seriam os amigos próximos, a gente pronuncia close com S e não com Z, certo? Então, alguns exemplos em frases, a gente poderia falar Can you close the window, please? Ou então I liked your clothes. Eu gostei das suas roupas. Seria isso então, pessoal. Deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal e se você conhecer outros homophones, pode deixar aqui nos comentários ou então comentar se vocês sabiam sobre esses que eu comentei no vídeo. Certinho? Bye, bye!